como resposta às nossas orações. Eu quero ler um texto da palavra, ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, para que depois eu possa estar orando pelos irmãos. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo 6. E nesse texto nós lemos assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. E tudo libertarás. Irmãos, Davi estava vivendo um momento bastante difícil aqui nesse texto. Ele estava com um exército na Filístia, servindo o rei Aques, e eles deixaram suas famílias em Ziclag. Só que quando eles voltam da Filístia para Ziclag, eles encontram as casas queimadas, destruídas, seus filhos, suas filhas, suas esposas, tudo foi levado pelo inimigo. Imagina, você sai uma viagem para uma tarefa, para uma missão, quando você volta, a sua casa está no chão, queimada, tudo queimado, e os seus familiares levados, presos, cativos. Era essa a situação diante da qual Davi estava naquele momento. E o que aconteceu ali? Todos os seus soldados ficaram tão amargurados, tão tristes, que eles pensaram em apedrejar Davi. Então olha só, a coisa já estava ruim para o lado de Davi. Ela ficou um pouquinho mais ruim, porque até os seus soldados, até os seus amigos começaram naquele momento a pensar em apedrejar Davi. Tipo assim, tem que ter um culpado para isso tudo. O culpado é você, Davi. E naquele momento Davi então estava com toda essa carga nos ombros, a carga de olhar para a sua casa, ver a sua casa destruída, ver a sua família, os seus filhos levados cativos pelo inimigo. Além de toda essa carga que já era muito pesada, veio também a carga de olhar para os seus parceiros, para os seus companheiros de luta, e olhar para cada um deles e ver que todos eles estavam revoltados contra Davi. Olha só essa carga, irmãos, como era pesada. Só que apesar de tudo isso, a palavra de Deus diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se levantou diante daquele momento tão difícil. Davi conseguiu encontrar forças em Deus, porque ele era um homem que cria no poder da oração. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você crê no poder da oração? Você crê de verdade que vale a pena orar? Se Davi, naquele momento da sua vida, não cresce no poder da oração, não confiasse na ação de Deus sobre a sua vida, através desse relacionamento construído com Deus na oração, irmãos, Davi não conseguiria se levantar naquele momento. Ele conseguiu, e a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu no Senhor, porque ele buscou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. Então ele nos ensina algo muito forte aqui nessa noite sobre oração. Davi nos ensina que quando nós oramos, algumas coisas são reveladas para as pessoas que nos cercam, algumas coisas são reveladas da nossa vida para o reino material e para o reino espiritual que está à nossa volta. E a primeira coisa que acontece quando nós oramos é que no momento que nós oramos, nós revelamos a todos que nos cercam aonde está a nossa esperança. Aonde está a nossa esperança? Diante das lutas,
diante das tragédias, diante dos problemas, diante dos sofrimentos da vida, aonde está a nossa esperança? É muito fácil a gente falar que a nossa esperança está em Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é muito fácil a gente dizer, não, minha esperança está em Deus. Mas quando a dificuldade vem, bate na gente, quando o problema vem e sacode a nossa casa, quando o problema vem e sacode a nossa vida, aí verdadeiramente nós vamos mostrar ou demonstrar para as pessoas, sejam as pessoas que estão à nossa volta, sejam as pessoas que nos conhecem, para todo o reino material e para todo o reino espiritual, aonde está a nossa esperança. Então, no momento que Davi vivenciou aquela tragédia, aquele momento difícil na sua vida, ele demonstrou que a sua esperança estava no Senhor, que a sua esperança estava em Deus. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, em quem você está esperando hoje? Onde está a sua esperança hoje diante dos seus problemas? Onde está a sua esperança hoje diante das suas lutas? Onde está a sua esperança hoje diante dos seus sofrimentos, diante das lutas que você tem vivenciado? Davi era um homem que esperava em Deus. Irmãos, e quando nós oramos, nós estamos dizendo isso. Toda vez que você se ajoelha, toda vez que você se prostra diante de Deus, você está declarando: Senhor, a minha esperança está em Ti. Eu estou esperando no Senhor, eu estou aguardando no Senhor, eu estou esperando para que o Senhor venha fazer algo na minha vida, diante dessa e dessa situação. Salmo 71, abra sua Bíblia no Salmo 71, é um salmo de Davi, Salmo 71. Salmo 71, versículo 3, Davi está dizendo assim: sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és o que, irmãos? A minha esperança. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em outras palavras, Davi estava vivendo um momento de perseguição aqui. E o que ele faz? Ele ora, ele clama ao Senhor, e ele começa a declarar para Deus tudo que Deus é na sua vida. Ele começa a dizer para Deus que Deus é o refúgio, que Deus é a torre forte, que Deus é o seu libertador, que Deus é a sua esperança. Quando nós oramos, nós temos que saber quem Deus é na nossa vida. Nós temos que saber quem Deus representa para nós, quando nós clamamos por Ele. Então, quando nós oramos, nós temos uma visão muito clara de quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Para Davi, Deus era socorro, Deus era torre forte, Deus era refúgio, mas Ele era a sua esperança. Eu quero dizer para você, querido, aquele em quem você confia, ou aquele em quem você espera, é com Ele que você se compromete. É fácil você saber quando uma pessoa tem esperança, uma confiança verdadeira em alguém, pelo comprometimento que aquela pessoa tem com quem ela diz confiar, ou em quem ela diz que é a sua esperança. Se Deus é a sua esperança, você está comprometido com Ele, amém? Você está comprometido com Ele, com a vontade dEle. E Davi, irmãos, estava comprometido com Deus, porque Deus era a sua esperança. Então, quando você orou aqui nessa semana toda, você estava dizendo: Deus, eu estou esperando no Senhor. O Senhor é minha esperança diante da enfermidade, o Senhor é minha esperança diante dos problemas que estão acontecendo na minha casa, o Senhor é minha esperança diante das situações familiares que não estão bem dentro da minha família, o Senhor é minha esperança
nesse momento de calamidade que eu estou vivendo na minha vida financeira, o Senhor é a minha esperança. Então orar representa dizer a Deus que Ele é a esperança da nossa vida. Então essa semana, durante esses 5 dias de oração, quando nós estivemos aqui, nós estivemos declarando em Deus ou para Deus a nossa esperança. E muita gente que estava esperando algo em Deus recebeu, já recebeu, e tem muita gente que ainda vai receber, mas nós não podemos deixar de esperar em Deus. A oração é uma maneira de nós dizermos a Deus que nós esperamos nele. Quem tem esperança em Deus aí? Então quem tem esperança em Deus, ora. Você não pode dizer que você espera em Deus se você não ora, se você não clama, se você não se ajoelha diante dele. Se você espera em Deus, existe uma atitude que demonstra isso, e essa atitude é a oração. Quando nós oramos, irmãos, nós vencemos os inimigos interiores que se levantam na nossa carne. Às vezes nós precisamos orar para vencer inimigos interiores da nossa vida. Às vezes nós falamos muito do diabo, mas às vezes nem sempre é o diabo. Às vezes existem outros inimigos dentro de nós que querem nos derrubar. O desânimo é um inimigo forte, a tristeza é um outro inimigo, a frustração ou a decepção é um outro inimigo. A tristeza, o desânimo, a frustração, a incredulidade, irmãos, o medo. Às vezes as pessoas elas estão com medo, às vezes as pessoas estão incrédulas, às vezes as pessoas estão desanimadas, às vezes as pessoas estão tristes, às vezes as pessoas estão frustradas. E hoje tem muita gente dentro da igreja assim, frustrada, triste, desanimada. E como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence essas coisas, irmãos? Orando. É orando que a gente vence esses inimigos interiores que muitas vezes querem nos paralisar, querem nos impedir de vencer, de conquistar as vitórias que Deus tem para nós. E se você deixar, o desânimo te vence. Se você deixar, muitas vezes a tristeza vence na sua vida. Se você deixar, muitas vezes a frustração te vence. Mas como é que nós temos que fazer? Nós temos que vencer essas coisas na oração. A palavra de Deus diz que todo mundo ali estava triste, desanimado, todo mundo estava ali frustrado com tudo que aconteceu. Porém Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Diz a palavra de Deus que todos os 600 homens de Davi estavam frustrados, tristes, desanimados. Mas Davi começou a se fortalecer, se levantar, porque ele começou a orar. Às vezes tem uma multidão de gente à sua volta que está triste, que está frustrada. Às vezes tem gente frustrada dentro da sua casa, desanimada dentro da sua casa. E você precisa ser um instrumento que Deus vai usar para levantar essas pessoas. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai ser essa pessoa que vai ser um instrumento de Deus? Orando. Davi foi orar, e no momento que ele começou a orar, o desânimo foi saindo. No momento que ele começou a orar, a tristeza foi saindo. No momento que ele começou a orar, a incredulidade foi saindo. No momento que ele começou a orar, irmãos, toda a frustração, toda a decepção foi saindo. Porque quando a gente ora, o mal sai e a unção de Deus entra em cena na nossa vida. Amém? Quando você ora, irmãos, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes coloca na tua vida para te derrubar, começa a ir embora, começa a sair da sua vida, e a unção, o poder de Deus começa a entrar em cena na sua vida. No lugar do medo vem a coragem, no lugar do desânimo vem o ânimo, no lugar da incredulidade vem a fé, e você começa então a se levantar para fazer o que Deus espera que você faça. Ninguém consegue vencer, ninguém consegue fazer nada para Deus desanimado, triste, frustrado, incrédulo. Mas quando a gente está cheio de fé, quando nós temos a coragem que vem da fé, quando nós estamos animados, quando nós estamos crendo no poder de Deus, irmãos, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Às vezes o que Deus quer de você é que você esteja animado, apesar das aflições que você tem enfrentado. O que Jesus disse? No mundo tereis o que, irmãos? Mas tende bom ânimo. Eu venci.
o mundo. O que Jesus está dizendo? Eu venci. O mesmo poder que me deu a condição de vencer está sobre a tua vida hoje. E se eu venci, você vai vencer também. Amém? Se eu venci, você vencerá, porque eu estou em você, você está em mim. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que acontece? Quando a gente ora, irmãos, nós começamos a trazer para dentro de nós as certezas do agir de Deus, da vitória de Deus, do trabalhar de Deus na nossa vida. A gente começa a ficar animado, a gente começa a ficar fervoroso, a gente começa a acreditar em milagres, porque a oração ela começa a mexer com o seu espírito, a oração começa a mexer com você por dentro, e você começa a acreditar nos impossíveis de Deus se tornando possíveis na sua vida. Você começa a acreditar que os impossíveis da sua vida começam a se tornar possíveis pelo poder de Deus. Você começa a acreditar que o milagre vai prevalecer no lugar da tragédia. Tem tragédia, mas vai ter milagre. Tem problema, mas vai ter solução. Tem luta, mas vai ter vitória. Você começa a acreditar. Você começa a crer que as coisas vão acontecer em seu favor. Então, quando a gente ora, as coisas começam a mudar. Primeiro aonde? Dentro de nós. Depois elas começam a mudar fora, no entorno da nossa vida. Mas a primeira coisa que tem que mudar é o nosso coração. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi, ele descobriu que quando a gente ora, a gente consegue se levantar apesar de todas as tragédias que vêm contra nós, apesar de todas as situações de sofrimento que vêm contra nós, apesar de todos os problemas que vêm contra nós, a gente consegue se levantar e caminhar, porque a gente está orando e dependendo de Deus. Então, quando a gente ora, não são os problemas que prevalecem, é Deus que prevalece na nossa vida. Amém, irmãos? Crente não vive de problema, crente vive de milagre. Crente não vive, irmãos, de problema e de aflição. Crente vive de milagres operados pelo poder de Deus através da sua fé desenvolvida, exercitada na sua vida de oração. Quem ora vê Deus agir. Quem ora vê Deus trabalhar. Quem não ora muitas vezes sucumbe diante dos problemas. Então por que nós oramos? Porque nós acreditamos que Deus vai agir. Amém? Quem acredita que Deus age quando se ora? Eu tenho que acreditar nisso, irmãos. Você tem que acreditar nisso. Às vezes Deus começa a operar, fazer coisas na nossa vida, fazer coisas em favor da nossa vida, fazer coisas dentro da nossa vida, porque nós estamos orando. O diabo hoje, irmãos, tem tentado roubar dos crentes a disposição de orar. Tem muito jovem hoje que não ora, porque o diabo conseguiu colocar na cabeça de muitos que oração é coisa de velho, que oração é coisa de gente lá de trás. Não, oração é coisa de crente. Eu já disse isso essa semana várias vezes. Oração é coisa de gente convertida. Quem é convertido a Jesus, ora. Quem não é convertido, não ora. Se você não ora, talvez você precise se converter. Porque, irmão, não tem como você viver uma vida com Deus sem relacionamento com Deus. Porque o primeiro propósito da oração é relacionamento. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Você se torna uma pessoa que sabe que Deus existe, que sabe que Deus tem poder, mas você não tem relacionamento, intimidade com esse Deus. Você se torna mais uma das pessoas que fazem parte daquela multidão que conhece a Deus de longe, que conhece a Deus mas de longe. Você sabe sobre Deus, mas você não sabe quem é Deus na sua intimidade com Ele. Então existe uma diferença muito grande entre as pessoas que oram e as pessoas que não oram. As pessoas que oram têm intimidade com o Senhor. Quando você ora, você fica íntimo de Deus. E uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela é altruísta, ela não pensa só em si próprio, ela pensa nos outros. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela é sábia.
Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não perde o equilíbrio diante dos problemas, ela se mantém firme, ela se mantém em pé quando as lutas vêm, quando as dificuldades batem à sua porta. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela encoraja aqueles que estão desencorajados. Por quê? Porque ela contempla Deus na sua vida a todo instante. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não fica deslumbrada com a prosperidade e nem amedrontada com os problemas. Por quê? Porque Deus é o tesouro da sua vida. Então ela não fica escrava dos bens materiais e também ela não fica perdida diante das lutas. Deus é o seu tesouro maior. Deus é a sua riqueza. Deus é tudo na sua vida. Por quê? Porque a intimidade com Deus faz com que Deus seja tudo na nossa vida. Eu pergunto para você nessa noite: onde está o seu tesouro? Qual é a riqueza da sua vida? Então, aqueles que têm intimidade com Deus, para eles Deus é a sua riqueza. Tudo que eles fazem por Deus, para a glória de Deus. Assim era Davi. Davi, a riqueza dele era o Senhor. E o Senhor precisa ser a riqueza da sua vida. Amém, irmãos? O Senhor precisa ser o seu tesouro. O seu coração precisa estar em Deus, para que você possa viver o agir de Deus na sua vida. Quem tem intimidade com Deus, ora em todo o tempo. Não ora só numa campanha de oração. Não ora somente na semana de oração. Ora em todo o tempo. Todo o tempo está orando. Quando as coisas estão bem, está orando. Quando as coisas não estão bem, está orando também. Diante dos problemas, está orando. Diante da bonança, está orando. Quantos aqui lembram de Daniel? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Mas aí surgiu um decreto dizendo que quem orasse a qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei daquela nação seria morto. Eu pergunto para os irmãos: decreto de morte, quem orasse morreria. Daniel parou de orar? Ele foi para o lugar que ele sempre orava e ele orou. Irmãos, Daniel ele preferia ir para a cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Você sabe o que é isso? Irmãos, se fosse um de nós que estivesse vivendo naquela época e aparecesse um decreto de morte dizendo: se você orar, você morre, será que nós teríamos a mesma coragem que Daniel teve? De dizer: pode me matar, mas eu não vou ficar sem orar. Será que nós teríamos peito para isso? Será que nós teríamos coragem de enfrentar essa situação? O que define essa coragem na vida de um crente? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, nenhum sacrifício é grande demais para agradar a Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus está disposta aos mais extremos sacrifícios para agradar a Deus. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, por qualquer coisa ela sai da presença de Deus. Aí eu pergunto para você: você tem pagado o preço de simplesmente orar só para agradar a Deus? Só para ter Deus feliz com você? Só para fazer Deus sorrir? Você tem pagado esse preço de deixar de lado as coisas que chamam a sua atenção para estar com Deus? Eu fiquei feliz essa semana porque eu vi muitas pessoas vindo orar na semana de oração, e isso é bom, porque quem ganha somos nós. Sim ou não, irmãos? Deus precisa de oração para Ele ser Deus. Sem as nossas orações, Deus continua sendo Deus. Mas nós, se não orarmos e não buscarmos a Deus, nós muitas vezes não conseguimos ser quem nós deveríamos ser como servos de Deus. Nós precisamos orar. Precisamos orar para vencer a nós mesmos, irmãos. Porque ninguém é perfeito. Eu não sou.
Eu tenho falhas, eu tenho imperfeições, eu tenho fraquezas, mas onde é que eu encontro forças para vencer? Em quem, irmãos? Em Deus. O crente que não reconhece isso, ele acaba permitindo que a sua carne acabe dominando a sua vida. Os desejos da sua carne acabem dominando sobre os desejos, os propósitos do Espírito na sua vida. Por isso muitas vezes ele cai, ele se arrebenta, ele faz coisas que não deve fazer e depois se entristece. A nossa luta, ela é constante, contra o diabo, contra o mundo e contra nós mesmos. Você tem 3 inimigos, marque aí, você tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a sua carne. O diabo, ele só pode agir na sua vida se tiver brecha. Se você não der brecha, ele não vai agir. O mundo, ele está agindo na sua vida constantemente, através da cultura, da música, dos filmes, do Big Brother Brasil, da Globo. Tem muito crente que perde tempo com essas coisas. E aí aquilo que vai entrando na sua mente, vai conquistando o seu coração, vai conquistando a sua vontade, os seus desejos. Então o mundo, ele trabalha para esfriar a sua fé, para te afastar de Deus. E o terceiro inimigo é a sua carne. E a carne, ela gosta do que é errado. A carne gosta do que não presta. E até os dias, até o último dia de vida que você estiver aqui, a sua carne vai estar lutando contra a vontade de Deus na sua vida. Mas cabe a você vencer a sua carne. Amém, igreja? Como é que Jesus venceu a carne? Orando. Getsemane, Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele fez? Orou a noite inteira para vencer o desejo de não ir para a cruz. O diabo você vence na palavra, a carne você vence na oração. É orando que você vence a carne, é orando que você submete a vontade da carne e a vontade do Espírito. O Senhor Jesus nos ensina isso. No deserto, ele venceu o diabo confessando a palavra. Sim ou não, irmãos? Está escrito, está escrito, está escrito. Mas quando se tratou da carne, ele teve que orar a noite inteira. Você percebe que inimigo terrível é a tua carne? Que inimigo difícil de ser vencido é a tua carne? Por isso nós temos que orar. Por isso nós temos que nos curvar diante de Deus, submeter a vontade da carne à vontade do Espírito. Quando a gente ora, nós somos capacitados para realizar as coisas importantes que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, vou perguntar para você: evangelizar é importante? Quem acha que evangelizar é importante? Amém. Orar pelos enfermos é importante, irmãos? Alimentar a viúva, o pobre na sua necessidade é importante? Ok. Só que antes de tudo isso, sabe o que vem? A oração. A palavra de Deus diz que a igreja de Atos, ela estava orando quando o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, eles saíram para evangelizar, eles saíram para servir, eles saíram para abençoar os enfermos. Mas primeiro eles tiveram que orar. A oração vem antes de tudo. Antes do evangelismo, antes da ação social, antes de servir as pessoas, nós temos que orar. Nós temos que orar. Então a oração, ela é fundamental, ela é essencial para que a gente possa servir a Deus. Mas em último lugar, nós precisamos orar para que os impossíveis possam ser removidos da nossa vida. Eu gosto muito da vida de Ana, uma mulher estéril, que não podia ter filhos por causa da sua esterilidade. Só que aquela mulher, ela não se deu por vencida. Diante daquela situação de esterilidade, ela resolveu orar.
ela resolveu clamar a Deus. E a Bíblia diz que ela ficou angustiada, amargurada, que ela chorava, mas ela não parava de orar, porque ela tinha que vencer uma situação que era impossível na sua vida. E ela sabia que para vencer aquela situação só Deus, e para que Deus agisse ela tinha que orar. E ela orou. Quantos impossíveis tem na sua vida? Quantas situações difíceis de serem vencidas tem na sua vida? Eu não sei, talvez seja uma, talvez seja duas, mas eu sei de uma coisa: se você orar e buscar a Deus, você vai ter o privilégio de ver essas situações saindo da sua vida. Deus pode tirar os impossíveis da sua vida se você orar e colocar essas situações diante dele. Pessoas que tinham situações impossíveis viram Deus transformar essas situações em realidade, porque oraram, porque clamaram a Deus. Então eu quero colocar essa palavra no teu coração nessa noite: nada é impossível para Deus. O que é impossível para você é possível para o Senhor. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, e eu quero orar por você que veio nessa semana de oração, que veio buscar a Deus. E eu quero chamar aqui à frente todos que vieram nessa semana de oração. Então sai do seu lugar e vem aqui, eu vou orar por você, e nós vamos estar selando a sua vida diante de tudo aquilo que o Senhor determinou fazer por você. Então se você crê, você vem aqui, eu vou orar por você. Eu creio no poder da oração. Eu creio que existem propósitos de Deus sendo estabelecidos sobre a nossa vida nesses dias. Eu quero que você feche seus olhos. Isadora também veio.